Olá, pessoal, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante a respeito das 5 graças ministeriais, e nós vamos apresentar para vocês uma imersão completa nisso que se tornou a realidade nossa como igreja, como corpo, nos últimos anos. Meu nome é Cristiano Miranda, tenho servido aqui o corpo de Cristo como no ministério apostólico ao longo dos últimos 15 anos da minha vida, e estou hoje na presença da minha amiga, da Camila. Gostaria que você se apresentasse, Camila. Olá, eu sou a Camila Cunha, eu também tenho servido aqui no Ministério Sonhos de Deus, mais ligada diretamente à área profética da casa, e vamos conversar um pouco a respeito de tudo isso que nós vamos tratar. A gente vai falar algumas coisas no sentido de, você que já ouviu falar de 5 ministérios, porque hoje a gente tem bastante conteúdo, se você procura sobre isso no Google, nas plataformas digitais, no YouTube, mas você sabe como se aprofundar nisso? Você sabe como transicionar uma igreja que não está habituada à cultura, aos fundamentos, ao entendimento do que são os 5 ministérios, como transicionar uma igreja tradicional para esse modelo apostólico, profético, descrito em Efésios 4:11, né? Você consegue imaginar as diferenças que ocorrem no dia a dia de uma igreja que caminha nos 5 ministérios em relação a uma igreja tradicional? Você consegue se lembrar, Camila, desse período antes dessa transição, que no nosso caso aconteceu há mais de 15 anos atrás, de experiências suas, não só aqui em Taubaté, nós estamos aqui na cidade de Taubaté, no Ministério Sonhos de Deus, gravando esse conteúdo, esse material para você, mas não só da sua experiência aqui, como também de outros ministérios. O que você percebe na igreja, vamos dizer assim, a igreja pastoral, né, centrada somente na figura do pastor? Quais são as características? Eu diria características negativas, o que ela produz em termos de pontos negativos para o pastor, para as pessoas, pelo fato de se desconhecer a realidade dos 5 ministérios. É um ponto extremamente importante a gente tocar quando a gente fala, né, de uma igreja centralizada no ministério pastoral. Embora o pastor tenha, né, se tratando de uma das graças ministeriais, tenha um papel fundamental no aperfeiçoamento dos santos, no desempenho, né, do corpo de Cristo, mas baseado naquilo que eu já vivi de experiência e a gente vai, né, observando ao longo dos anos, centralizar a formação da igreja, centralizar a movimentação da igreja na figura do pastor, que é de onde eu vim, isso era algo extremamente cansativo, extremamente frustrante para o ministério pastoral e, muito mais que isso, completamente fora do modelo original, do desenho original, daquilo que o Senhor desenvolveu para a igreja, daquilo que o Senhor chamou a igreja para desempenhar e para atuar. Então, nós vemos, às vezes, um pastor dentro da igreja segurando todos os pratos, desempenhando várias funções, né? Aquele ministério ali se torna algo cansativo, ao invés de você desfrutar de um ministério. E isso é uma das coisas que é um dos privilégios que nós temos de trabalhar nos 5 ministérios, é crescer juntos e cada um atuando no seu chamado, no seu ofício. E realmente observar isso, acho que é um dos pontos mais marcantes, é quando tudo é centralizado numa pessoa e não há essa distribuição, cada um atuando no seu chamado, no seu propósito. Eu acredito que a minha percepção é a mesma, né? Eu me recordo, e hoje eu exerço um trabalho de cuidado com pastores de outros ministérios, e o que a gente percebe na maioria desses ministérios que não compreendem, porque os 5 ministérios nada mais é do que o desenho que Deus estabeleceu, um protocolo de funcionamento. Sim. O que nós às vezes não compreendemos é que os 5 ministérios não são títulos, eles são ferramentas para servir ao corpo de Cristo, para edificar os santos. Então, se são ferramentas dadas por Deus, se Deus dá 5 ferramentas, você elimina 4 e trabalha com uma, é evidente que esse trabalho vai ser mais cansativo, mais pesado. E por isso a gente tem encontrado hoje pastores muito frustrados, Exatamente. Muito cansados, alguns vivendo até uma realidade de depressão. A ausência dos 5 ministérios também nos dá um conceito de sucesso e fracasso muito distorcido, porque
você acaba entendendo o sucesso de uma igreja pela sua capacidade de reter pessoas, de crescimento numérico, e quando isso não acontece, você acaba se frustrando. Quando a gente olha pela uma ótica da compreensão que nas 5 graças ministeriais o foco é o avanço de Cristo, né? A formação de Cristo, muda a sua percepção de sucesso e fracasso. Você pode trabalhar com 20 pessoas, mas se você leva essas 20 a um amadurecimento, você está sendo bem sucedido. E interessante também é o quanto muda o seu olhar para o ministério do outro. Você trabalhar em conjunto, você trabalhar em alinhamento, em unidade, você trabalhar ao lado das outras graças ministeriais, isso é algo saudável, isso é extremamente pontual para o corpo. Quando você tem... porque você não detém todas as habilidades, você não detém toda a capacidade, são todos os que dons. Se complementam, né? Exatamente, esse complemento, né? Esse alinhamento, quando isso está ali formado, trabalhando ali e amadurecendo aos poucos, muda o seu olhar em relação ao ministério do outro, você consegue ver como é interessante ver um profeta atuando na graça em que ele desempenha, um apóstolo ali cumprindo o papel dele e como o corpo de Cristo é beneficiado dentro desse aspecto. Eu percebo isso. Nós, como igreja, nós fizemos essa transição e hoje temos, assim, já há mais de 10 anos a igreja funcionando com 5 ministérios no dia a dia, e são como engrenagens bem ajustadas, né? Então, eu posso me mover no ofício apostólico, a Camila no ofício profético, mas nós estamos sempre interagindo. Por exemplo, eu tenho uma responsabilidade de cuidar de pastores de outros ministérios. Constantemente eu estou te pedindo ajuda para que você ministre profeticamente, para que a equipe profética sirva, porque nós somos um corpo. Exatamente. Né? E nós desconstruímos muito o entendimento de 5 ministérios como patentes de autoridade, né? Como se o apóstolo, o profeta tivessem uma posição diferente do pastor, do evangelista, não. E não existe essa diferença. Então, todas essas explicações que muitas vezes, quando o entendimento das 5 graças ministeriais chegou ao nosso país, passou por algumas distorções, nós procuramos nesse conteúdo trazer um alinhamento, não só de fundamento bíblico, mas na nossa experiência prática como Ministério Sonho de Deus, daquilo que transformou completamente a nossa movimentação, a nossa maneira de formar pessoas, a nossa maneira de servir, procurando sempre estarmos alinhados ao desenho de Deus para a igreja, não às nossas percepções pessoais, não aos nossos achismos, que é o que, na verdade, produz tanta frustração hoje, né? Então, esse é o norte, a tônica daquilo que nós procuramos desenvolver para essa imersão que está bastante completa, abrangendo as 5 graças ministeriais na prática. O que eu acho legal também compartilhar com vocês é que durante esses anos muitas pessoas muito especiais nos ajudaram na nossa formação, né? Sim. Você basicamente como profeta e responsável do Ministério Profético, conta um pouquinho de como foi essa formação da equipe profética, quem foi que foi te auxiliando, os mentores. Eu acho legal a gente compartilhar isso também, porque é importante que você que está nos assistindo saiba que tudo que nós temos hoje, nós também recebemos, nós também fomos instruídos. Nós investimos muito tempo da nossa vida, tempo, recursos, para que a gente pudesse ser formado e compreender e sempre com essa busca de ser preciso no que estava fazendo, né? E sim, eu sempre, quando nós tocamos nesse ponto da história, é interessante porque é uma oportunidade de honrar realmente as pessoas que fizeram parte de tudo isso. E quando nós falamos aí de 15 anos, aí, nós já estamos, né, trabalhando e juntos nos 5 ministérios, mas nós tivemos pessoas que, quando houve essa disposição, essa revelação, quando houve esse momento em que muitas vezes você se pergunta, mas como eu vou aprender, como eu vou transicionar? Perguntas que podem permear a sua mente, que nós tínhamos também. Nós sabíamos que havia uma movimentação, algo diferente para um tempo, onde Deus nos havia chamado para algo novo. E quando nós abrimos para esse novo,
Nós precisamos ali buscar conferências, nós fomos até escolas de profetas fora do país, nós participamos de escolas em outros lugares, tanto na Argentina, nos Estados Unidos. Estivemos com o profeta Ronnie Chaves, estivemos com o apóstolo John Eckhardt, que foi uma das pessoas da Crusader Church, que foi uma das pessoas fundamentais em toda a base, né, toda a fundamentação do ministério profético e apostólico nas nossas vidas. Nós também tivemos a profeta Norma Borreiro, Pamela Kent, que faziam parte ali do ministério junto com o apóstolo John Eckhardt. Então, foram pessoas que realmente investiram nas nossas vidas, nós investimos também tempo, como o Kiko disse, o Cristiano disse, nós investimos tempo, recursos, nos dedicamos a isso e fomos nos abrindo para essa mudança, para essa transformação. Não foi da noite para o dia, muitas coisas foram sendo aprimoradas, aperfeiçoadas, fomos aprendendo ali na prática e é tão bom hoje você ter acesso a isso, né? Você olhar para um lugar e ver alguém que trilhou, ouvir a experiência, ouvir o que foi uma transição, como isso foi recebido, como aos poucos isso foi sendo implantado, estabelecido. É muito interessante, acho que ter a oportunidade de receber isso e poder compartilhar com vocês dessa experiência de ministério. E é legal tudo que você está falando, a gente vai se lembrando que esse processo todo que a Camila mencionou, de fato, a gente foi várias vezes a Chicago para estar com o apóstolo John Eckhardt e a sua equipe profética, né? A Pamela, a Norma. Nós tivemos várias vezes na Argentina com o apóstolo Juan Balistrelli também mencionar o apóstolo Juan, no Chile com o apóstolo Lucas Max. E foram tantas as pessoas que contribuíram, né? Mais recentemente o apóstolo Gustavo Lara tem estado muito presente, compartilhando também, não só no ministério profético, mas em diferentes áreas da igreja, onde essas pessoas têm sido realmente mentores para a gente, nos ajudando, nos apoiando, não para desenvolvimento de um método. É isso que eu gostaria de enfocar nesse momento. Os 5 ministérios não são um método. E quando você está buscando um método, seja um método de crescimento, seja um método de discipulado, os métodos, eles são frustrantes porque você tem um caso de amor com o método, né? Você adquiriu um método, você acha que tudo vai ser resolvido por esse método, até que passam-se os meses, passam-se os anos e você se frustra porque é mais um método que não deu certo, você tem que buscar um novo método. Nós não estamos falando de um método, nós estamos falando daquilo que Deus desenhou, concebeu, para que a igreja pudesse cumprir o seu papel, que é levar as pessoas a um amadurecimento de Cristo. Então, é incrível quando você vê essa trajetória, porque não houve pressa no nosso caso. Nós tivemos o cuidado de obedecer à voz de Deus de uma tal maneira, eu não sei se você se lembra isso, que o Senhor nos falou assim, vocês não devem sair para ministrar. Foram mais de 7 anos onde nós tínhamos uma direção do Senhor para que nós estabelecêssemos os fundamentos da casa e aprendêssemos com essas pessoas que o Senhor estava trazendo às nossas vidas. E depois desse período, então, o Senhor nos liberou e falou assim, olha, hoje vocês não têm só o fundamento, vocês têm hoje uma experiência para que vocês possam servir ao corpo de Cristo. Então, nisso, através da nossa escola, o Efatá, nós criamos um curso que se chama Imersão nos 5 Ministérios, porque é algo que nós já temos feito nas igrejas da região, em conferências presenciais servindo, mas através dessa imersão que você pode adquirir online, isso pode chegar em diferentes regiões, estados, nações, né, daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, cumprindo uma palavra profética que recebemos lá atrás, de ser uma torre de transmissão, daquilo que o Senhor produzisse aqui, nós pudéssemos servir o corpo de Cristo em todo o mundo, né? Então é interessante que você também compreenda que não pode haver pressa, você tem que caminhar no ritmo do Senhor. Nós procuramos, assim, ter muito cuidado para entender o momento em que nós tínhamos algo a compartilhar, mas o momento que nós tínhamos somente que receber, aprender e fundamentar a casa. Então, hoje, esse curso ele não nasce da noite para o dia. Ele nasce depois de um processo longo de formação do Espírito Santo em nós, através de homens e mulheres que nos serviram de uma forma incrível, até hoje. Né? Antes da pandemia, durante esse período do ano passado, ainda não, mas até hoje nós temos recebido
anualmente a visita da profeta Norma nos dando suporte, o apóstolo Gustavo, o apóstolo Lucas e tantos outros homens de fora e também da nação, o apóstolo Luiz Hermínio, amigos, irmãos que têm cooperado para que a gente possa caminhar cada dia mais exato naquilo que é o desenho de Deus para as nossas vidas, né, Cá? E quando nós falamos de imersão, nós podemos determinar até onde nós queremos ir, né? Nós podemos ouvir um determinado assunto e nós podemos entrar com água até no joelho. E ali eu já tenho um conhecimento, uma experiência com aquilo, já é o suficiente. Você se contenta. Já estou satisfeito. Agora, quando a gente fala de uma imersão, realmente, não se trata de um método que é algo estático, nós estamos falando de algo orgânico, algo vivo, porque se trata de revelação, de experiências que nós fomos tendo ao longo dos anos na prática mesmo, porque nós fomos lidando com vidas, nós fomos desconstruídos em muitas coisas, onde nós mesmos colocamos a nossa bagagem de lado e ali, Senhor, nós nos abrimos para algo novo, porque o reino de Deus se movimenta, o Senhor movimenta através das revelações, através dos tempos, e entender o tempo, entender a forma que o Senhor quer que a igreja ter essa clareza e passa pelos 5 ministérios, isso é fundamental para o corpo de Cristo. E eu acho interessante também, você que nos assiste, entender que em nenhum momento, durante essa imersão, nós queremos desqualificar o que você já aprendeu, desqualificar as suas experiências até aqui. Pelo contrário, é um tempo de aperfeiçoamento, de você se equipar, de você ter mais bagagem, de entender o propósito de Deus para esse tempo na Terra. E faz parte disso, né? E você estava falando das nossas experiências, daquilo que a gente teve que ir desconstruindo ou ter a humildade de falar, preciso aprender, mas nós tivemos não só essa experiência nossa, mas também a experiência já ao longo dos últimos anos de servir outros ministérios e conhecer as dores daquele que é um ministro, eventualmente, ou se você frequenta uma igreja, uma denominação, e das dores que se encontram nesse ambiente onde os 5 ministérios não estão de forma ativa sendo ferramentas para servir ao corpo de Cristo. Então, normalmente é um lugar que você encontra um pastor cansado, que resiste à ideia de 5 ministérios porque não tem um corpo de ministros formado. Sim. Às vezes é só ele que abre a igreja, fecha a igreja, a família que faz a parte do louvor. Sim. Então, como eu viver a realidade dos 5 ministérios se eu não tenho uma estrutura ministerial? Né? São perguntas e são questões que surgem à medida que nós vamos falando de 5 ministérios e que as pessoas se paralisam, falam, não dá para eu fazer, eu não tenho outros ministros, nós somos uma quantidade de pessoas pequenas, né? Nós estamos numa igreja que está começando 20, 30 pessoas. Irmãos, se vocês soubessem o quanto é incrível você já iniciar no fundamento correto. Sim. Você não precisa ter essas 5 realidades ministeriais para você se mover nos 5 ministérios. Mas, como a Camila falou, você pode ter noção superficial do que é os 5 ministérios, ouvir 2 ou 3 mensagens e falar assim, já entendi, ou ter a consciência da responsabilidade do que é conduzir a igreja de acordo com o desenho de Deus e falar assim, não, eu quero investir e quero fazer parte dessa imersão para que eu possa ir fundo naquilo que hoje é a dedicação. Quantos de vocês estão me assistindo agora têm dedicado a sua vida a isso? Então, nada mais correto do que você investir e se aprofundar no assunto que se tornou sua vida. A minha vida, a vida da Camila, as nossas vidas foram absorvidas por isso. E nós temos nos dedicado a entender essa voz do Senhor, esse desenho do Senhor, para que nós possamos ser precisos. E isso acaba trazendo como consequência alívio, né? Isso acaba trazendo muita satisfação, porque parece que você cria os elementos para que o próprio Espírito Santo produza o que ele tem que produzir. Nós tiramos os obstáculos para que ele possa operar. Como consequência, você vai ver numa igreja mais madura. Exatamente. Né? As pessoas amadurecendo, fluindo nos seus talentos. Né? Nós vamos vendo... Uma igreja ativada. Uma né? igreja ativada. O tempo todo. Então, assim, é muito gratificante poder experimentar isso e nós queremos compartilhar com vocês um pouco dessa realidade hoje. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho agora do conteúdo desse curso. Né? Eu vou usar aqui a minha colinha, senão eu não lembro de cabeça, porque o conteúdo é enorme. Nós preparamos um conteúdo que, na verdade, é fruto desses últimos anos dessa nossa história, né?
E agora, com os 5 ministérios bem consolidados aqui, nós podemos apresentar para vocês um curso que é um compilado de tudo isso. E posso falar uma coisa? Lógico. Antes da gente entrar no conteúdo, muitas vezes a gente já tem essa preocupação em relação ali já ungir as pessoas. Isso, cara, já, bom, né, bem fazer ali, isso. Reconhecer os ofícios. Agora, eu sou 5 ministérios porque eu tenho já apóstolos, profetas, tenho, né, mestres. E como a gente estava conversando antes, uma das formas de você começar, além dessa disposição do seu coração, você se abrir e se render a essa revelação, é você ir se equipando. Você se equipando. Quando você vai impartir uma revelação, você vai trazer algo sobre a vida de alguém, você sabe do que você está falando, você sabe daquilo que você está ministrando, você já experimentou, já vivenciou aquilo e porque, né, participando de uma imersão, quanto isso é importante, né? Nossa, você ter essa bagagem. Eu fico imaginando se quando nós iniciamos essa transição há anos atrás, nós tivéssemos acesso a um conteúdo como esse. Sabe, a gente procurou perguntas, questões, dificuldades que foram surgindo no dia a dia, a gente procurou trazer para a prática, para orientar você que vai iniciar ou que já está nessa jornada, ou ainda que já tenha efetivamente os 5 ministérios, mas por falta de profundidade, como disse a Camila, né, você não está conseguindo saber conduzir isso no dia a dia. Então, nós procuramos compilar isso no material de uma forma pedagógica, né, para de alguma forma, sermos facilitadores daquilo que você precisa entender, compreender com mais profundidade. É lógico que acho que a palavra correta é essa mesmo, facilitadores, porque é o próprio Espírito Santo que, através desse conteúdo, vai se revelando a você. Mas tem que haver realmente em nós uma disposição de buscar, né? De ter fome, de ter sede, de falar, eu preciso mais disso. Se nós entendemos que esse é o desenho do Senhor para a igreja, é fundamental, seja você pastor, seja você um líder de um ministério, seja você apenas uma pessoa que acabou de se converter, você compreender que os 5 ministérios são ferramentas dadas por Deus ao corpo de Cristo, para que nós possamos crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, eu acredito que nós temos que realmente todos mergulhar num assunto tão importante para o nosso amadurecimento, né? E essa imersão que nós preparamos para você contém mais de 7 horas de conteúdo de vídeo, com 5 ministros diferentes. Nós temos ministrando nesse curso apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que você possa ser exposto a essas 5 graças, né? Nós também, todo esse conteúdo que é riquíssimo em vídeo, também está numa apostila que tem todo o conteúdo ministrado nas aulas nessa apostila. Você adquirindo hoje esse curso, essa imersão que nós estamos apresentando, né, no formato de um curso, você também vai receber gratuitamente um e-book. Então, você adquirindo o curso, você recebe 7 horas de conteúdo em vídeo, essa apostila que contém todo esse conteúdo e mais um e-book que nós vamos estar enviando a vocês. Eu vou passar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia, alguma das abordagens, algumas das grades curriculares que nós temos aqui dentro do que compõe o nosso curso, né? Nós falamos sobre 5 ministérios e o governo da igreja, né? O governo de Deus para a igreja passa pela compreensão dos 5 ministérios. E isso também, cara, quando a gente fala sobre governo, a gente percebe que uma igreja que não tem compreensão dos 5 ministérios é uma igreja muito voltada para dentro, né? Sim. A gente não, os 5 ministérios, eles contribuem muito para que nós possamos, de fato, ser uma igreja voltada para fora. Ampliar a visão, né? Ampliar a visão, para ser uma igreja de transformação na sociedade. E os 5 ministérios, né, tendo esse pilar, né, essa base, atuando com essas ferramentas, nós aprendemos a trabalhar para o coletivo. Tira a igreja dessa centralidade, daquilo voltado o tempo todo para o umbigo da pessoa. A gente tem uma visão coletiva, comunitária, e isso é algo tremendo. Eu acho que, dentro do que você falou, tira de uma visão pessoal, egoísta, e também tira de uma visão denominacional. Exatamente. Eu percebo que isso trouxe para a gente uma consciência de servir ao corpo muito maior. Tanto que, não sei se você que está nos acompanhando sabe, mas como o Ministério Sonho de Deus, nós recebemos do Senhor uma palavra que nós não seríamos uma denominação. Nós não temos de Deus a permissão para abrir outro Sonho de Deus em outra cidade. Por quê? Porque a visão do Senhor é que nós possamos servir ao corpo de Cristo.
e não cremos que nós podemos ser agentes missionários, plantarmos igrejas, não com o sonho de Deus, mas através do envio, do cuidado de outros líderes, de outros pastores que já estão no campo missionário. Então, acredito que essa visão dos 5 ministérios, ela, como disse a Camila, nos liberta de uma visão egoísta e de uma visão muito focada para dentro, né? Então, você tem essa matéria, né, 5 ministérios do governo da igreja, que é muito interessante. Daí depois nós vamos caminhando um a um. Ministério apostólico à luz do novo pacto. O que é o ministério apostólico descrito na palavra dentro da realidade da nova aliança? Né? Muito bem fundamentado nas cartas paulinas e também introduzido através da vida de Jesus. Então nós vamos entender o que é o ministério apostólico, por que ele não acabou com os 12. Por que existem outros apóstolos? A diferença dos 12 apóstolos do Cordeiro e dos apóstolos chamados apóstolos do Espírito, que são aqueles que, assim como Paulo, seguem sendo enviados pelo corpo com uma obra de produzir fundamento. Depois a gente vai falar também do ministério profético, também à luz do novo pacto. Por que à luz do novo pacto? Porque existe uma diferença, né, Camila, do ministério profético que se manifesta na antiga aliança e o ministério profético do novo pacto. Exatamente. Né? O ministério profético, dando uma pincelada, né? A gente trata de vários aspectos nessa imersão. Uma delas é a gente entender o papel do profeta na antiga aliança e o papel do profeta na nova aliança. Qual é a movimentação do profeta hoje, né? Um profeta voltado para dentro, um profeta voltado para fora, né? Aonde que pode chegar a minha palavra profética, o que realmente é ouvir a voz de Deus, o que é você ativar pessoas para que se estabeleça uma cultura profética, que não somente o profeta hoje é o detentor de ouvir a voz de Deus, como no antigo pacto, onde a gente via uma movimentação onde o profeta era aquele que ouvia a voz de Deus, ele ali entregava a palavra, né, aquilo que o Senhor direcionava, palavras muito voltadas ali para a correção, para o juízo de Deus. E hoje nós temos aí no novo pacto uma movimentação diferente, né, movimentação pós-cruz. O que o Senhor espera dessa movimentação profética hoje, dentro aí de uma ministração também voltada mais para o consolo, né, um ministério que consola, um ministério que edifica, um ministério, sim, que exorta, atuando ali na movimentação dos dons, dom da profecia. E tem bastante coisa. Né? Ouvir a voz de Deus, sobre tudo isso nós vamos falar. E eu acho muito interessante essa matéria que tem nesse curso, porque a confusão que se faz de se ler o Antigo Testamento e tentar aplicar o ministério profético na realidade da nova aliança hoje, traz uma série de confusões para a igreja. Sim. Então eu vejo muitos problemas em muitas igrejas que nos pedem auxílio, que caminham conosco, por falta de entendimento e fundamento do ministério profético à luz do novo pacto. Né? Então você pega, por exemplo, num período da história onde havia profeta, sacerdote e rei, né? E o profeta tinha como uma função de aparecer eventualmente quando o sacerdote ou o rei estavam descumprindo suas funções. Sim. Ele chegava com uma palavra de juízo, de alinhamento. Né? E daí você vê hoje, dentro de um ministério, né, que tem como base a graça e a verdade, né, porque nós não estamos mais debaixo, como diz Romanos 7, da lei do pecado e da morte. O ministério profético ele tem como base a reconciliação e o consolo. E quando você não entende que o ministério é o mesmo, mas a movimentação mudou, você vê profetas que estão debaixo da principal função na nova aliança, que é a reconciliação, tentando trazer juízo. Exatamente. Né? Então, a compreensão desses elementos vai ajudar demais você na construção e na edificação daquilo que o Senhor te confiou. E desmistificamos bastante coisa Muita também, coisa também é desmistificada. E a Camila é a professora, né, dessa matéria dentro desse curso, né, dessa imersão nos 5 ministérios. É ela que vai estar ministrando essa aula que você vai poder estar acompanhando. Nós também tratamos do ministério evangelístico, do ministério do mestre, que também desmistifica muita coisa, porque às vezes a gente tem a figura do mestre como o professor da escola dominical ou o cara que é formado em teologia. E o mestre na nova aliança, ele tem muito mais um sentido de servir e alinhar através da vida, da árvore da vida, do que da árvore do conhecimento.
Então, você entender também a figura do mestre, na verdade, entender essas 5 graças que operam juntas, né, se complementando, sim, é incrível, é fantástico você ver isso atuando no dia a dia da igreja, né? E até na própria imersão, vocês vão começar, até no formato mesmo de falar com autoridade naquilo que você é chamado para fazer, falando ali do ofício que você atua, você já consegue visualizar essa movimentação. Um apóstolo ensinando, um profeta falando sobre o profético, um evangelista, um pastor. Isso é muito interessante, você vai conseguir já visualizar isso. Ficou um curso bem dinâmico e a Sim. gente procurou colocar realmente todos os 5 ministérios operando para que você que está nos assistindo possa perceber já na prática como muda isso, né? Os professores que eu queria mencionar para você, eu sou um dos professores, eu vou estar falando sobre o Ministério Apostólico, o governo da igreja. Tem também o meu xará, o apóstolo Cristiano, que também traz um conteúdo muito interessante, ele também é um apóstolo. A profeta Camila, que está aqui do meu lado. O Alan, que é um evangelista. A Andréia, que é uma mestre. E a Eliana, que é uma pastora e tem cumprido um ministério pastoral de uma forma incrível. Então, assim, além de todos esses professores, as aulas de vídeo que eu falei para vocês, que foram gravadas por esses professores, são 7 horas de gravação, a apostila, né, e o e-book, eu quero também falar que hoje, você adquirindo o curso, você vai estar ganhando uma conferência que nós ministramos, essas conferências presenciais. Nós temos a gravação de uma conferência sendo ministrada numa igreja para que você possa receber e ver isso na prática sendo ministrado. Então, além de todo esse conteúdo, você vai ganhar esse conteúdo extra. E algo que eu acho fantástico para você que adquirir o nosso curso hoje, você vai ter a possibilidade de participar de uma turma VIP que vai ser mentoreada através do Zoom, num momento onde você tem a oportunidade de tirar dúvidas. Com quem? Com os professores que ministraram o curso. Então, você assistiu o conteúdo às 7 horas das aulas, você viu ali o material impresso e, de repente, surgiu uma dúvida. Você vai ter acesso a uma sala do Zoom, um tempo de mentoria, onde você vai poder tirar dúvidas, fazer perguntas direto com os professores que estiveram ministrando o curso. Isso é muito legal. Você já participou de mentoria, né? Já participei, é muito interessante. Daí você ter a oportunidade dessa troca, de realmente, não é um curso que você vende e aí depois você vai na sua casa digerindo aquilo que você entendeu, você não tem onde buscar informação. Exato. Eu achei isso um grande diferencial dessa imersão, poder depois ter esse acesso e essa troca. E é muito legal porque essa troca que se tem na aula, né, na mentoria pelo Zoom, aproxima demais as pessoas. Nós temos hoje pessoas que se tornaram amigos, né, que se tornaram próximos. Nós vamos ter uma conferência esse ano, que algumas pessoas que participaram de mentorias online vão estar vindo para essa conferência, porque é um canal que nos aproxima, onde você pode tirar dúvidas, onde você pode conhecer um pouco mais da nossa história e trazer para a parte prática da tua realidade aquilo que você aprendeu no curso. E você vai receber, então, as 7 horas de aula de vídeo, o e-book, a apostila digital, a possibilidade de participação de uma sala pelo Zoom de mentoria, onde você vai poder tirar todas as dúvidas, né? E nós temos algo interessante, eu não sei se você sabia disso, para atender ao Código de Direito do Consumidor, nós te damos uma garantia de 7 dias. Olha que interessante isso, você adquiriu o curso por R$ 97,00, você assistiu o conteúdo do culto inteirinho e falou assim, olha, não gostei, a profeta Camila não falou nada do que eu imaginava, tal. Nós devolvemos o teu dinheiro dentro de 7 dias se você não gostar do conteúdo do curso. Pela convicção que nós temos do conteúdo que nós estamos entregando e também em respeito à lei de defesa do Código de Consumidor, né? E nós vamos estar disponíveis também, caso você queira tirar alguma dúvida por WhatsApp agora. Nós vamos ter uma equipe te atendendo, tirando dúvidas. Olha, eu estou tentando fazer o pagamento aqui, não estou conseguindo. Agora, no número que está aí na tua tela, você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp e eles te orientam como você fazer o pagamento, eles te instruem, eles te respondem caso você tenha alguma dúvida da formatação do curso. Nós vamos estar aqui à disposição para te atender, para que você possa adquirir esse conteúdo e depois nós gostaríamos que você compartilhasse conosco o quanto você foi edificado com esse conteúdo e como nós podemos continuar te servindo.
né? Você pode estar acessando mais materiais que nós possuímos, a nossa escola EFATá Online, que tem uma série de cursos que já estão disponíveis, como esse dos 5 ministérios. Tem curso para crianças, adolescentes, casamento, tem um curso específico a respeito do ministério profético. Então você pode estar adquirindo ali uma série de conteúdos, mas eu gostaria que você que se interessou pelos 5 ministérios, que você faça agora, porque essa promoção é para você que fizer agora, tá bom? E com isso queria passar para você então, Cá, te agradecer por estar aqui comigo hoje. A gente está participando desse lançamento tão especial, né? E que você fizesse as suas considerações finais. O que você acha, por que você recomenda e acha importante que os nossos amigos adquiram esse conteúdo? Eu que agradeço, né? Agradeço poder estar junto aqui com vocês. Quero te encorajar a adquirir esse curso. Nós somos hoje, como igreja, como um corpo de Cristo, nós somos a resposta para essa geração. Amém. Nós fazemos parte da história, do desenho original, daquilo que o Senhor tem para as nações, né? Para hoje, para a sociedade. E eu tenho certeza que a imersão neste curso vai estar te equipando. Nós, como corpo, como igreja, nós não podemos estar parados. Nós precisamos nos equipar, nós precisamos acessar, saber nos movimentarmos de maneira correta. E este curso é uma grande ferramenta que você pode ter acesso a isso agora. E eu tenho certeza que você vai ser beneficiado. A igreja em que você está, a igreja local, o corpo de Cristo, nós vamos juntos aí rumo ao crescimento e ao desenho do Senhor como igreja para as nações, para a terra. Amém. Eu também queria te incentivar, né? Como eu falei, não só aquilo que nós observamos nos últimos anos aqui na casa, mas eu tenho tido a oportunidade de estar servindo outros ministérios em outras localidades, não só do Brasil, mas em diferentes lugares do mundo, e a gente tem visto a transformação que produz na igreja local quando se compreende a realidade dos 5 ministérios, quando se compreende que não são títulos de poder, que não são escalas hierárquicas, mas são ferramentas de serviço para servir as pessoas, para levar as pessoas a um amadurecimento. Nós vivemos um momento tão especial da história hoje. O evangelho tem crescido, tem alcançado um número grande de pessoas, mas nós precisamos sair da superficialidade, né? Parar de nos contentarmos com o fato, várias pessoas estão sendo salvas. Ok, mas a salvação é só o primeiro passo da nossa história com o Senhor. Nós precisamos levar os salvos a uma maturidade, porque a criação anseia pela manifestação de filhos maduros. Então, o nosso trabalho como igreja não para na salvação, mas na edificação dos santos para que eles possam alcançar a maturidade. E para que isso aconteça, só através dos 5 ministérios, que são as ferramentas que Deus nos deu. Não é um método, não é uma criação humana, é um desenho divino que nós, pela misericórdia e pela graça do Senhor, conseguimos receber de outras pessoas que se dispuseram a nos servir. E hoje nós tivemos o cuidado de transformar num conteúdo que está extremamente organizado e pedagógico para servir você. Então não deixe de adquirir, e qualquer dúvida você pode nos chamar pelo WhatsApp que nós estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez agradecer a Camila. Imagina. E até a próxima. Mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.